ouvir a voz do Salvador. Eu preguei aqui no primeiro domingo do mês o capítulo 1 de Jonas e queria pedir para você abrir no capítulo 2 de Jonas. O pessoal do King's Kids já está craque em Jonas. A gente tem meditado já há mais de um mês no livro de Jonas, tirando algumas lições para a nossa vida. Eu queria que você fosse aí para o capítulo 2 de Jonas. Nós vamos focar na declaração teológica de Jonas, no finalzinho do capítulo 2, mas eu queria que você observasse todo o capítulo 2, para ver a expressão teológica que ele faz no final. Ele diz assim, a partir do versículo 1: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançastes no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou, e as algas me enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, até a terra cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro em mim me desfalecia a alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que é misericordioso. Note as declarações teológicas aqui. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Hoje, enquanto nós estávamos cantando, eu estava reparando, nós cantamos declarações teológicas profundas hoje, de um comprometimento teológico muito sério. Nós falamos que Deus é santo, que Deus é sublime, nós falamos do esplendor desse nosso Deus, desse nosso Rei, nós falamos que a nossa vida pertence a Ele, que a salvação vem dEle, mas muitas vezes as nossas declarações em cânticos aqui não são profissões reveladas na nossa atitude no dia a dia fora daqui. E nós precisamos ter muita atenção em relação a isso, para que a nossa declaração teológica não seja diferente da nossa realidade vivida no dia a dia. Eu pedi para o Vini separar um slide específico de uma das músicas que nós cantamos. Veja só que profundidade isso que nós cantamos. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido estou, para sempre cantarei, faz em mim o teu querer. Será que nós estamos realmente dispostos a viver o querer de Deus? Será que nós estamos realmente entregues a viver aquilo que Deus tem planejado para nós? E aí eu queria refletir com você sobre a vida de Jonas, porque Jonas era um profeta, como nós vimos no início do mês, filho de profeta, filho do profeta Amitai, cresceu numa escola de profetas, tinha contato com outros profetas, sabia o que Deus iria fazer, ele tinha revelação de Deus, ele tinha conhecimento de Deus, e ele tinha uma confissão teológica profunda, concreta.
Ele servia a um Deus verdadeiro. Quando os marinheiros do barco perguntaram para ele de onde ele era, de onde ele vinha, o que ele fazia, a declaração dele no capítulo 1, dê uma olhadinha aí no versículo 9, então Jonas respondeu: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Ele está dizendo assim: está vendo essa tempestade toda aí que a gente está passando? Pois é, foi o meu Deus que mandou essa tempestade. Está vendo esse céu todo fechado, tempestuoso? Foi o meu Deus, Ele que criou o céu, Ele que criou o mar. Ele criou todas as coisas. A declaração teológica de Jonas é firme, é concreta. A declaração dele aqui no final do capítulo 2 também é uma declaração firme e concreta. Quando ele diz sobre a idolatria, ele diz: os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que é misericordioso. Ele sabe que Deus é misericordioso, ele conhece da misericórdia de Deus, ele já viu essa misericórdia de Deus ser expressa para o povo de Israel, ele já viu essa misericórdia de Deus ser expressa acima das nações, ele já viu, ele conhece, ele sabe que Deus é misericordioso, e ele está declarando isso na sua oração. Ele continua e diz assim: esse Deus, ele é digno de gratidão, de reconhecimento. No versículo 10 ele diz: mas com voz de agradecimento eu oferei sacrifícios, porque ele merece tudo. Os meus votos eu pagarei. Eu tenho um compromisso, como nós falamos: a minha vida eu te dou, rendido estou, quero viver os teus planos. Só que quando os planos de Deus não são os nossos planos, e quando os planos de Deus frustram as nossas expectativas, Jonas, por todo esse contexto de vida dele, ser filho de profeta, conhecer outros profetas, saber da profecia de outros profetas, ele reluta em relação a uma missão que Deus lhe dá. Deus diz: vai a Nínive e prega contra ela. E Deus fala: ah, Deus. E Jonas fala para Deus: ah, Deus, se eu for para lá, eu sei que tu és misericordioso. Eu sei que tu és misericordioso. E vai que eles se arrependam. Se eles se arrependerem hoje, depois o Senhor vai usar eles como chicote sobre a nossa vida, porque a nossa nação parece um ioiô. Já viu aquele brinquedo de ioiô? Uma hora está lá embaixo, outra hora está lá em cima. Às vezes, a nação de Israel parecia isso. Estava em profunda paixão, amor e declaração a Deus. Alguns anos depois, estava adorando ídolos e colocando estátuas de ídolos, postes ídolos, templos de ídolos dentro da sua nação. Nós vemos alguns personagens bíblicos que tentaram se afastar de Deus, que tentaram se esconder de Deus. Adão, quando pecou com Eva, a primeira alternativa que eles encontraram foi tentar se esconder de Deus, tentar dar um jeitinho. E a Bíblia diz que o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. O Jonas resolveu fugir de diante da presença do Senhor. Nunca é um bom negócio fugir da presença do Senhor. Como que pode um homem que conhece de teologia, como que pode um homem que tem experiências com Deus, filho de profeta, escolhido do Senhor, tomar uma decisão de fugir de Deus? Tomar uma decisão de fugir dos planos do Senhor? Quais as consequências disso para a vida dele? E quais as consequências disso quando somos nós que tomamos a decisão de fugir do plano do Senhor? As consequências são trágicas. E as consequências na vida de Jonas, elas estão narradas em todo o livro, mas especialmente no capítulo 1 e no capítulo 2 tem uma expressão
que se repete com sinônimos diferentes, que é impressionante quando você consegue fazer essa leitura e visualizar o que aconteceu com Jonas. E eu quero que você perceba que quem escreveu o livro foi o próprio Jonas. Óbvio, inspirado pelo Espírito Santo, mas é ele que está contando a história da sua desobediência. Então, quando você vai lá no capítulo 4 de Jonas, e parece que o livro termina meio sem chegar no fim, o fim parece que é uma conversão de Jonas, porque ele resolve escrever a consequência da sua desobediência, a consequência do seu ato de se afastar da vontade de Deus. A vontade de Deus era que ele pregasse aos ninivitas, ele não queria pregar aos ninivitas. O resultado é que ele se afundou cada vez mais. E quando nós resolvemos nos afastar do propósito de Deus, nós afundamos cada vez mais. A Bíblia também declara que um abismo chama outro abismo. Vamos observar isso aí na Bíblia? Jonas, capítulo 1, versículo 3. Se você tiver um lápis aí, vou até pedir para você marcar na sua Bíblia. A primeira expressão que aparece desse declínio de Jonas é que Jonas se dispôs. Quando ele recebe o chamado do Senhor, ele se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, e tendo descido. Aqui começa, na narrativa do próprio Jonas, uma descrição do que aconteceu com ele. Ele começou a se afundar. E a palavra que ele usa aí no capítulo 3 é que ele desceu. E ele chegou a Jope, e quando chegou lá no porto, ele desceu para o navio. O texto no versículo 3 diz que ele embarcou para aquele navio que ia para Tarsis. Então ele desceu a Jope, em Jope ele desceu para o navio. Quando ele estava no navio dentro do mar, o versículo 4 diz que o Senhor lançou sobre o mar uma tempestade. Ou seja, fez cair sobre ele uma grande chuva, uma grande tempestade. Estava sobre Jonas alguma coisa a mais. Ou seja, ele estava debaixo de uma grande tempestade. No versículo de número 5 diz que os marinheiros começaram a lançar as cargas. E se você lê isso aqui no texto original, no hebraico, é muito interessante, que parece aquele caça-palavra que você vai marcando as palavras. E uma palavra vai chamando a outra, vai ligando a outra. Eles lançaram ao mar as cargas, mas só que o navio continuava do mesmo jeito, na tempestade. O que Jonas fez? Ele desceu ao porão. Observe esses passos de declínio na vida de alguém que conhecia Deus, na vida de alguém que tinha uma declaração teológica profunda. Os próprios marinheiros olham para ele e dizem assim: o que passa contigo? No versículo de número 6, levanta-te, não fique aí prostrado, não fique caído, não fique se afundando, levanta-te. Mas ele continuou caindo e caindo mais. E no versículo de número 7, no finalzinho, diz que os marinheiros lá, como era o costume dele, lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Parece um texto que vai fazendo uma piada sobre a situação dele, mas é ele mesmo que está escrevendo, então ele está falando sério sobre algo que estava acontecendo na vida dele nesse período. No versículo de número 12, ele diz bem assim: olha, eu sei o que está acontecendo, e eu sei que é por minha causa que isso está acontecendo. Então, se vocês me tirarem do navio e me jogarem no mar, essa tempestade vai cessar, e vocês vão continuar a viagem de vocês tranquilamente. E isso aqui é algo de uma lição tremenda para as nossas vidas. Porque muitas vezes nós somos como Jonas. Temos o conhecimento de Deus, sabemos que precisamos estar rendidos a Deus e à vontade de Deus e fazer aquilo que Ele tem escolhido para as nossas vidas, mas resolvemos viver a nossa própria vontade. E nós vamos afundando, afundando, afundando. E chega em determinada situação que algumas pessoas crentes no Senhor,
conhecedores da verdade do Senhor, olham ao seu redor e dizem assim: é melhor eu sair do barco, porque se eu continuar no barco eu vou levar um monte de gente comigo, um monte de gente vai se afogar comigo, eu estou levando um monte de gente para a perdição. Mas era um profeta, era um servo do Senhor. Só basta se afastar do propósito de Deus para a gente entrar nesse declínio. E o próprio Jonas diz isso para os marinheiros. E é ele que escreve aqui, dizendo: lance-me ao mar, que aí tudo vai ficar melhor. Que triste quando um servo de Deus olha ao seu redor e diz: toda essa bagunça, toda essa tempestade é por causa da minha desobediência. Eu sei o que Deus quer de mim, eu sei o plano que Deus tem para a minha vida, mas eu resolvi viver outra coisa, e por isso a minha vida está toda bagunçada, está se afundando, se afundando e se afundando cada vez mais. Acho que a solução é me jogarem fora do barco, que aí tudo vai ficar melhor. Que triste quando um servo de Deus chega a esse patamar. E aí ele é lançado ao mar. Mas antes de ser lançado ao mar, os marinheiros olham para Deus e fazem uma oração no desespero e dizem assim: Senhor, não faça cair sobre nós, versículo 14, não faça cair sobre nós o sangue deste, porque nós somos inocentes quanto a essa situação, nós nem sabíamos que esse teu servo estava te desobedecendo. Os marinheiros que serviam a outros deuses, a deuses falsos, resolvem orar ao Deus verdadeiro e dizer assim: Senhor, nós vamos lançar ele ao mar, mas não desce o chicote em nós não. E lançaram ele ao mar. Versículo 15 diz: levantaram Jonas e o lançaram ao mar. Então Deus enviou o peixe que o tragou Jonas e o afundou mais ainda. E aí ele faz uma declaração na sua oração. No capítulo 2, ele diz assim, a partir do versículo 2: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele respondeu do ventre do abismo. Ele começa a reconhecer que ele está no profundo, ele começa a reconhecer que ele precisa de socorro, que ele precisa de uma mão que se estenda a ele e que o traga de volta à tona. Ele diz no versículo 3: pois me lançastes no profundo. E observe essas palavras, porque elas estão de propósito aqui no texto. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passavam sobre mim. Tudo estava tempestuoso e eu estava no abismo e estava tudo sobre a minha cabeça. E eu se afundando cada vez mais. Versículo de número 5: as águas me cercaram até a alma, e o abismo me rodeou. O versículo 6 todinho: desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó meu Deus. Ele começa a reconhecer que ele precisa de um socorro. E quando ele começa a reconhecer, Deus faz a alma dele subir, a oração dele é respondida. O versículo 7, ele repete isso de novo, ele diz: quando em mim desfalecia a minha alma, eu lembrei do Senhor, então subiu a ti a minha oração. Nós precisamos apenas lembrar que nós somos escolhidos do Senhor, nós precisamos apenas lembrar que nós somos servos do Senhor, nós precisamos apenas lembrar que Deus tem planos para as nossas vidas. Mas muitas vezes nós queremos viver os nossos próprios planos, em desobediência ao plano de Deus, e nos frustramos, e quebramos a cara, e nos afundamos, e entramos num abismo exterior e num abismo interior. Ele diz que a alma dele estava no profundo abismo, mas quando ele resolveu orar, subiu a oração dele até os ouvidos de Deus. Não importa
o abismo que nós estejamos, ou porque nós resolvemos desobedecer a Deus e simplesmente nos afastamos, ou porque nos mergulhamos no pecado e afundados no pecado, nós nos distanciamos de Deus. Não importa qual das duas situações, o que importa é que todas as vezes que nós quebrantamos o nosso coração e olhamos para Deus com um olhar de necessitados dele, Ele responde a nossa oração. Jonas, ele está fazendo uma declaração. O livro de Jonas, que ele mesmo escreve, é uma declaração da desobediência dele. Mas além da declaração de desobediência, é uma declaração de um Deus que responde quando nós resolvemos voltar aos caminhos dele. Quando nós resolvemos organizar a nossa vida de acordo com aquilo que Deus planejou. Voltar para os trilhos daquilo que Deus tinha preparado desde antemão. E aí ele termina o capítulo 2 dizendo assim: Deus, eu te fiz um voto. Eu fiz um voto de ser profeta. Eu fiz um voto de viver a tua vontade. Eu fiz um voto de, ouvindo a tua voz, falar aquilo que o Senhor tinha falado para mim. Então o que eu votei, eu pagarei. E o peixe foi e vomitou Jonas na terra novamente. E o capítulo 3 começa dizendo que veio a palavra do Senhor a Jonas segunda vez. E aí ele foi fazer aquilo que Deus tinha pedido lá no capítulo 1, ele foi fazer só no capítulo 3, depois de todo esse mergulho, se afundando para distante de Deus. Ele queria ir apenas para Tarsis, mas ele se afundou num abismo, ele se afundou para o profundo. Às vezes a gente pensa assim: não, é apenas um negócio. Está certo que Deus não está aprovando muito isso, mas é um negócio, todo mundo faz. Não tem nada a ver, todo mundo faz. Talvez como Jonas pensou: vou apenas para Tarsis. É uma opção minha. Eu tenho dinheiro para pagar a passagem. Eu paguei a passagem. Eu posso ir até dormindo no porão. Ninguém tem nada a ver com isso. Mas por causa disso veio uma grande tempestade e tumultuou não só a vida dele, como a vida de outras pessoas. E ele mergulhou para um profundo. Às vezes é um namoro que está em desagrado com a vontade de Deus. E a pessoa diz assim: não, mas hoje todo mundo faz assim. Hoje é desse jeito com todo mundo. E Deus olha e diz assim: olha, eu tenho planos para a sua vida. Você não é todo mundo. Parece mãe falando, né? Quando Deus fala assim: você não é todo mundo. Eu tenho planos para você. Eu tenho uma história traçada para você. Eu tenho metas para você. Às vezes é no ministério, que você sabe que Deus te deu um dom, que Deus te deu um talento, que Deus te deu uma capacidade, mas você resolve se esconder, entrar no porão e dizer assim: não tenho nada a ver com isso. E as pessoas estão precisando que você seja instrumento de Deus, mas você está se afundando, se afundando, se afundando, se afundando cada vez mais, porque resolveu desobedecer a Deus. Todas as vezes que nós resolvemos desobedecer a Deus, essas consequências vêm diretamente à nossa vida, mas ela reverbera em outras vidas, nos outros escolhidos do Senhor, naqueles que são povo de Deus, que estão ao nosso redor, e reverbera naquele que é perdido, que está no mundo, que precisaria ver em nós a luz do mundo, brilhando em nós, porque Jesus nos chamou para ser luz, Jesus nos chamou para ser sal, para fazer a diferença, e todas as vezes que nós não fazemos, isso reverbera no mundo. Todas as vezes que nós resolvemos fazer outra coisa que não seja a vontade de Deus, isso traz consequência para as outras pessoas que estão ao nosso redor. A desobediência de Jonas trouxe consequências para a vida dele e para a vida de todas as outras pessoas que estavam ao redor dele. Quando ele resolveu obedecer, ele precisou primeiro se voltar para Deus. Ele falou: Deus, eu sei que tu continua sendo o mesmo Deus, Criador do mar, Criador da terra,
O Deus que faz a tempestade obedecer a tua voz, que faz o vento obedecer a tua voz, mas que quer de mim uma obediência voluntária. E não uma obediência na base do chicote, não uma obediência forçada, mas uma obediência voluntária. Se Deus faz todos esses acontecimentos e manda até no peixe para que tudo lhe obedeça, e Criador dos céus e da terra, por que de nós Ele escolhe, espera uma obediência voluntária? Esse é o grande ensino do livro de Jonas para as nossas vidas. Nós somos filhos. Não existe nada mais prazeroso, você que é pai, você que é mãe sabe disso. Não existe nada mais prazeroso do que quando um filho resolve obedecer voluntariamente. Não é porque foi forçado, não é porque vai perder um privilégio, não é porque vai sofrer as consequências. Não, ele resolveu obedecer porque sabe que a obediência é o melhor. É isso que Deus está escolhendo para as nossas vidas. Uma obediência porque Ele tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para a sua família. E talvez você pense assim, mas pastor, eu estou no profundo abismo, eu estou tão mergulhado em outras coisas, eu estou tão afastado de Deus por causa de outras coisas que você não tem nem noção. Eu não tenho não, mas Deus tem. E eu duvido que você esteja tão afastado quanto Jonas. Talvez você diga assim, eu não podia ter me afastado tanto dos propósitos de Deus, porque eu conheço Deus. Jonas também conhecia. Eu conheço a Bíblia, eu conheço teologia, eu sei dessas coisas todas. Não podia ter desviado dos propósitos de Deus. Mas muitas vezes nós desviamos. Abraão, que é conhecido na Bíblia como o pai da fé, se desviou do propósito de Deus. Davi se desviou do propósito de Deus, resolveu fazer as coisas lá num determinado momento do jeitinho dele. Nós também somos assim. O que nós precisamos é lembrar o nosso coração que nós mudamos, mas Deus continua sendo o mesmo. As circunstâncias ao nosso redor mudam. E num determinado momento eu sou o filho do profeta Amitai, o profeta Jonas, reconhecido diante da nação do povo de Deus e de outras nações. Mas no outro momento eu posso ser o desobediente, o que está desobedecendo a Deus. Mas Jonas reconheceu a sua desobediência. Se ele não tivesse reconhecido a sua desobediência, ele teria escrito o livro de uma outra forma, colocando outras palavras, tentando disfarçar aquilo que aconteceu com ele. Todo pecado tem consequência, mas todo pecado tem um perdão em Cristo Jesus. A Bíblia diz que todos pecaram, e os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Lá em João, há uma declaração, e João está falando, e eu acho lindo, e acho extraordinário isso ali no capítulo 1, que ele diz assim, houve um homem enviado por Deus para ser testemunha, para ser luz. E ele diz assim, não sou eu. O João fala isso, não sou eu. Ele veio para que testificasse da verdadeira luz, a saber, a luz que vinda ao homem ilumina todo o homem. Nós precisamos renovar o nosso compromisso com o Senhor. Nós precisamos renovar a nossa entrega ao Senhor. Nós precisamos renovar o nosso coração em relação a cumprir aquilo que Deus tem já determinado para as nossas vidas, porque é o melhor que nós temos para viver. Não existe melhor história para você viver do que a história que Deus tem escrito para você. Não existe melhor lugar para você estar do que no centro da vontade de Deus.
Às vezes é duro, às vezes é penoso, às vezes você sabe que aquilo vai te custar um preço, mas você sabe que é o melhor lugar para você estar, porque o Espírito de Deus traz paz ao teu coração. E quando você não está vivendo o plano de Deus, você se sente cada vez mais angustiado, cada vez mais afundado, pressionado, como se alguma coisa estivesse sobre você igual uma tempestade. É isso que Jonas está falando. Quanto mais eu me afastava de Deus, mais isso pesava em mim. Davi vai falar isso na sua situação de pecado. Ele diz: os meus pecados doíam tanto em mim que parecia que os meus ossos se envelheciam. Mas o plano de Deus para nós é retornar aquilo que Ele projetou de original para as nossas vidas. O peixe foi e devolveu Jonas à terra. Estou falando bonitinho, né? Porque o peixe vomitou Jonas, é o que a Bíblia diz. Talvez o que alguns de nós estejamos precisando, ou que algumas áreas da nossa vida estejam precisando, é ser vomitadas de novo aos pés de Cristo. Porque é melhor você estar vomitado aos pés de Cristo do que você estar limpinho, longe do Senhor, longe dos planos do Senhor. O povo da Babilônia achava que estava bem, dominando toda a terra, mas eles estavam longe do Senhor. Lá em Babel, eles estavam construindo uma torre para alcançar os céus, e eles estavam se achando o máximo, mas eles estavam longe do propósito do Senhor. Deus tem um propósito para a sua vida. Você está disposto a viver o propósito de Deus para o seu coração, para a sua história? Eu vou chamar o Ministério de Louvor para nós cantarmos essa música novamente. E eu espero que você cante, mas não só cante, que você faça um compromisso como Jonas fez. Eu estou fazendo um voto, Senhor. E o que eu estou votando, eu cumprirei. Eu faço um voto, e o que eu estou votando, eu vou cumprir. Em nome de Jesus.